Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pele de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. E então iam ter com eles Jerusalém, toda a Judéia, toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada no fogo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. André, não deixa ninguém subir para a galeria. Amém? Você tem que ficar aqui embaixo. Só o pessoal da intercessão. Tá bom? Se não for da intercessão, manda descer. Graças a Deus. Eu tenho certeza que por mais ignorantes que nós somos em relação à natureza, todos nós entendemos a respeito de uma árvore que tem, por natureza, produzir seus frutos. Eu me lembro que na minha casa em Vila Velha, quando eu morava em Vila Velha, antes de vir para aqui, eu plantei uma muda de graviola. Quem sabe o que é graviola aqui? Graviola, aquela grandona, assim, gostoso aquilo, né? Eu plantei uma muda de graviola no meu quintal. E ela cresceu, gente. Cresceu, ficou bonita, uns 2 metros de altura. E passou um ano, no primeiro ano ela não deu nada. Não minto, no primeiro ano ela deu uma graviola grande, e eu fiquei feliz, porque puxa vida, se esse ano deu uma, ano que vem vai dar um monte, né? E eu peguei aquela graviola, ela madurou, nós comemos a graviola, delícia, que fruta deliciosa. No segundo ano ela não deu nenhuma graviola. No terceiro ano nenhuma graviola. No quarto ano só folha. No quinto ano, pior ainda. Sabe o que aconteceu? Eu peguei um machado e arranquei o pé da graviola. Por quê? Não tinha valor nenhum. Um pé de graviola que não dava graviola. E lendo esse texto, eu lembrei desta experiência que eu tive como um mero e simples agricultor ou plantador de graviola que não deu certo. E eu tenho certeza que de repente você já passou por essa experiência em plantar um pé de fruta no seu quintal, ou você conheceu alguém que plantou um pé de fruta e ele não deu fruto nenhum. Um pé de jaca que não dá jaca, tem algum valor? Não tem valor. Um pé de manga que não dá manga, não tem nenhum valor. E foi
esse tipo de experiência que Jesus usou, porque Jesus usava as experiências da natureza, da agricultura. Jesus usava a experiência de tudo que as pessoas conheciam e tinham algum relacionamento. Ele usava tudo isso para comunicar, para falar com as pessoas, para ensinar as pessoas. E aqui Jesus João Batista usa essa experiência como Jesus usava também para falar com os judeus a respeito de suas vidas. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que eu e você somos comparados a uma árvore. O Salmo 1 diz assim, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, nós somos comparados à árvore que produzem frutos. No pensamento de Deus, pela ótica de Deus, o que Deus vê em mim e em você? Uma árvore frutífera. Certa vez, Jesus, passando com os seus discípulos, viu uma figueira. Que figueira linda! A sua folhagem maravilhosa. E Jesus então procurou um figo naquela figueira e não achou. Sabe o que aconteceu? Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou. O que nos chama a atenção é que quando Jesus procurou figo naquela figueira, não era época de figo. Sabe o que é procurar manga na mangueira quando não é época de manga? Mas o que Jesus quis nos falar a respeito dele ter procurado figo na figueira sem ser época de figo, ele quis nos ensinar que nós temos que dar frutos em tempo e fora de tempo. Não existe época para se frutificar, não existe época para dar frutos, para apresentar frutos na nossa vida. Nós temos que produzir frutos em todo o tempo. Toda estação é época de produzirmos frutos. Somos as únicas árvores que não têm uma estação própria para frutificar. João Batista chama esse pessoal que queria se justificar diante de Deus. E alguns deles disseram: olha, nós temos por pai Abraão, o nosso pai. Sabe o que nós entendemos hoje nos nossos dias? Tem pessoas que dizem: não, nós temos Deus, o nosso Deus. Eu também sou filho de Deus. Para justificar as suas falhas, para justificar os seus pecados, para justificar a esterilidade da sua vida quando elas não produzem fruto algum. Não, Deus é o meu Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu também sou filho de Deus. Aquele povo expressava para João Batista a mesma coisa. Espera um pouquinho, nós também temos por pai Abraão. Não adianta, João Batista diz para eles, não adianta, não basta vocês dizer que temos por pai Abraão, que nós somos descendentes de Abraão, que Abraão não é o nosso pai. Da mesma forma, a palavra diz para nós nessa noite, não adianta dizer: olha, nós temos Deus como nosso Deus, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Não basta apenas isso, nós temos que produzir frutos. O
Vamos ser mais claros. Não adianta você dizer que tem uma religião. Eu fui criado na religião X. Meu pai e minha mãe me educaram na religião X. Olha, bem pequenininho, eu vou morrer nessa religião. Não adianta. Temos que produzir frutos. E frutos que possam glorificar o nome do nosso Deus. Me faz aqui lembrar uma coisa, que o homem só consegue produzir frutos bons em Deus. Diga comigo, o homem só consegue produzir frutos bons em Deus. Quando eu me converti, tinha um hino, talvez alguém aqui lembra. Eu acho que Adão e Eva faziam dueto com esse corinho lá no Éden. Ele é bastante velho. Mas eram um casal que cantava esse corinho. Chambuzeiro bravo não dá fruto bom. Assim era eu. Você lembra, Janaína? No meu coração. Até que um belo dia tudo transformou, nele fui enxertado. Sabe o que significa isso? Quem já viu fazer enxerto de fruta? Vocês sabiam que a mexerica pocã, que eu gosto muito, é muito gostosa, né? A mexerica pocã, ela é um fruto enxertado. Tem frutos que são enxertados. E engraçado, o enxerto é tremendo. Abre-se o caule da fruta, de uma fruta, pega o caule, encaixa dentro ali, pega uma fitinha, amarra, prende, e ele é enxertado ali no outro caule. E esse galho que foi enxertado vai dar um fruto que aquela árvore produz. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece na vida do ser humano? Para ele produzir frutos bons, o jambuzeiro bravo é uma fruta venenosa. Ela tem veneno, ela tem leite que mata. É veneno. O jambuzeiro bravo, para deixar de produzir frutos venenosos, ele tem que ser enxertado na oliveira. E a oliveira é Jesus. Produzindo este fruto em Jesus, você estará produzindo para a vida eterna. Certa vez chamaram Jesus e perguntaram: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para a pessoa que o chamou de bom mestre e disse: por que me chamas bom? Bom, só um, o meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que o homem, na sua própria natureza, ele não é bom. Ele pratica atos de bondade. Bom só Deus. O homem só consegue atingir, produzir frutos, produzir atos de bondade, produzir frutos bons, se ele estiver em Deus, enxertado em Jesus. Lá na frente, nós podemos entender que quando a pessoa deixa de viver uma vida improdutiva, quando a pessoa deixa de viver uma vida sem sentido, ela consegue, em Cristo Jesus, produzir os frutos que ela produziu. É em Jesus, queridos, que o ser humano consegue amar. É em Jesus. É em Jesus que o ser humano consegue perdoar. É o fruto do perdão, é o fruto do amor. Eu já passei essa experiência aqui, e seria bom que alguns ouvissem essa experiência, porque é muito interessante. Essa experiência foi gravada num disco de vinil que nem existe mais, né? Alguns guardam como relíquia.
de uma moça que teve toda a sua família morta por um pistoleiro. Interior, no sertão do Ceará, da Bahia, sei lá. E essa moça viu o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos todos serem assassinados por causa de briga de terra. Ela sai de casa, vai morar em São Paulo para tentar vencer na vida, sozinha, morando na casa de parentes. Ela cresce, se forma e consegue encontrar Jesus. Ela aceita Jesus como Salvador, ela frequenta uma igreja, e agora essa moça, todos os domingos estava na igreja, buscando a Deus, servindo a Deus. Um belo dia, o seu pastor disse: olha, irmãos, domingo que vem vai estar aqui na igreja um missionário que já foi pistoleiro, que já causou muitos males, já matou muita gente, e ele estará aqui dando o seu testemunho. Na hora do culto, essa moça se arrumou, foi para a igreja dela, e chegando lá, ela sentou no segundo banco. Passaram a palavra para o missionário, e ele então começa a contar o seu testemunho, e no meio do seu testemunho ele conta a experiência dela, que um dia ele chegou num terreno, numa casa, onde o pessoal era dono de uma terra, por causa de briga de terra. Ele foi contratado por alguém para matar a família toda. E a moça do segundo banco ouvindo o homem falando que era ele que tinha matado a família dela. O que você faria? Como seria a sua reação? É por isso que nós falamos que só em Jesus o homem consegue produzir o fruto do perdão, o fruto do amor. Porque aquela moça levantou do seu lugar e disse: missionário, aquele homem, aquela mulher, aquela família, os meus irmãos que você matou, era minha família. Só eu escapei porque você não me viu. Mas eu quero dizer que eu tenho Jesus na minha vida e eu te perdoo. É o fruto que o homem só consegue produzir enxertado na oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso nós não podemos de forma alguma, você não pode de forma alguma argumentar, tentar justificar, apresentar um Deus, apresentar uma religião, apresentar uma forma de crer para buscar burlar o projeto de Deus para a sua vida, que é uma árvore que precisa frutificar para Deus. Ao fruto da santidade. Aí você vai lá para Gálatas, e a palavra nos ensina sobre os frutos que nós temos que produzir: amor, perdão, benignidade, fidelidade, santidade. Frutos que devemos produzir. As pessoas que estão fora, as pessoas que não conhecem Deus, elas não sabem como produzir esses frutos, e por mais que tente, gente, elas não vão conseguir. E há tantas pessoas aí fora tentando produzir frutos bons, mas que na realidade são frutos podres, estragados, porque não tem a confirmação da palavra de Deus na sua vida. É quando você conversa com alguém que sofreu perdas, que sofreu derrotas, que sofreu fracassos, e ela tem mágoa, ódio no coração, e ela diz: olha, eu perdoei, mas eu não esqueço, e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou me vingar, eu vou dar o troco. Diferente completamente desta moça que viu toda a sua família ser assassinada. Onde eu morava em Vila Velha, eu vi um fato interessante: um rapaz viu seu pai ser assassinado dentro de um açougue.
E esse rapaz, ele tinha na época, esse menino, ele tinha 10 anos de idade. Esse menino cresceu. 10 anos depois, gente, 10 anos depois, ele estava com 20 anos, estava lá o assassino tomando cerveja sentado numa mesa. E ele chega perto do assassino e diz: você me conhece? Não, não te conheço. Eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, que você matou dentro de uma sopa. Bom. Matou a pessoa. Depois, como que a pessoa guarda um ódio? Como que a pessoa alimenta uma vingança durante 10 anos? Só Deus pode fazer o contrário na vida da pessoa, levar ao perdão, levar à reconciliação. Só Deus. Quando estamos enxertados em Jesus, tudo que Jesus produz, nós produzimos. Quando estamos enxertados na oliveira, nós produzimos todos os frutos bons que a oliveira produz. Não existe mais ódio, não existe mais ressentimento, não existe mais vingança, não existe mais pecados. Não, agora eu vou produzir frutos que me qualificam para a vida eterna em Deus. Quando eu estou desligado da oliveira, é o que você vê o que acontece: assaltos, mortes, droga, prostituição, adultério, toda sorte de frutos podres que não justificam a vida da pessoa. Você é uma árvore plantada por Deus para produzir frutos bons, frutos que possam glorificar o nome do Senhor Jesus, frutos que possam te qualificar para uma vida com Deus. Onde você quer estar plantado? Onde você quer estar plantado? Quais os frutos que você tem produzido? Não estou perguntando se você é filho de pai Abraão. Estou perguntando quais os frutos que você tem produzido. Não estou perguntando se você tem uma religião. Não estou perguntando se você pertence, frequenta uma igreja. Eu estou perguntando quais os frutos que você tem produzido. E Deus nesta noite quer que você venha produzir frutos que possam te identificar como uma árvore boa. Como uma árvore boa. Finalizando a nossa palavra, o texto diz aqui que toda árvore que não produzir frutos bons, o machado já está posto à raiz. Ou seja, a árvore que não produz frutos será cortada. A árvore que não produz frutos bons será cortada, será lançada fora. O texto diz que será lançada no fogo para queimar. Hoje, nos dias em que nós vivemos, as pessoas, principalmente as pessoas, não estão preocupadas em produzir frutos. Elas querem ter uma igreja, elas querem ter um grupo religioso, elas querem ter uma denominação para fazer parte. Mas não é isso que Deus quer para você. As pessoas estão preocupadas em ter um local onde elas vão para ouvir a palavra, para cantar, para receber uma oração, para fazer as suas petições e receber o que precisa, mas não estão preocupadas em produzir frutos. E não é isso que Deus quer para mim, para você, para as pessoas. Em primeiro lugar, nós temos que estar preocupados sim em sermos árvore para produzirmos frutos bons e estarmos enxertados na videira junto às águas vivas, às águas correntes, à água viva do Senhor, para produzirmos o que o Senhor quer. Quais os frutos que você tem produzido? Pastor, eu frequento, pastor, tal denominação, pastor, eu sou de tal religião. Não é isso. O João Batista aqui questionou com aquelas pessoas também. Não, nós temos por pai a Abraão. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu quero saber quais os frutos que
vocês têm produzido? Porque se não há frutos, se os frutos estão podres, o machado está posto à raiz. Deus, nesta noite, quer que você saia daqui consciente desta verdade. Mas os frutos que você tem produzido, o que é que você tem feito para Deus? Se Jesus de repente te procurar e procurar figo em você, um fruto em você, ele vai achar? Pastor, não é época, não importa, ele procura em época e fora de época, ele vai achar. O fato é que nós precisamos estar produzindo ao reino de Deus e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Posso ficar de pé?